Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube, onde você pode participar, fazer sua inscrição e assistir a todos os outros vídeos anteriores. Estamos abordando o Livro dos Espíritos, o livro que deu a origem ao Espiritismo. Então estamos na primeira parte deste livro. Causas primeiras. Já estamos no capítulo 3. Criação. Formação dos seres vivos. Pergunta número 43, realizada por Allan Kardec. Quando começou a Terra a ser povoada? Resposta dos Espíritos. No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então aqui uma informação sobre o momento dessa transição, em que um conteúdo material é condensado na formação do orbe terrestre, passa a fazer como constituição deste orbe, mas ainda desalinhado, fora da sua estrutura, fora do seu propósito. Mas como apresentam afinidades, como apresentam recursos de conciliação entre essas partículas, elas seguiram o magnetismo natural do instinto da vida, porque Deus colocou o instinto na matéria para estabelecer um concurso natural de suas propriedades, da sua organização. Então, pouco a pouco, as coisas foram entrando dentro do seu propósito e ocupando o seu lugar. Pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, veja a pergunta de Kardec. Se esses elementos estavam já sobre a Terra e começaram a se organizar e estabelecer o concurso dessas estruturas harmônicas entre si, há de haver um princípio. De onde isso veio? Os Espíritos respondem: a terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então veja que existe uma força que estava mantendo eles afastados. Isso é intervenção do mundo superior, da espiritualidade. É o laboratório do mundo invisível que, paralelamente à estrutura de formação da matéria, da formação dos seres, existe esse acompanhamento, essa administração. Porque não é a matéria sozinha que vai seguir o seu curso pelas suas propriedades somente, mas também pelo concurso dos agentes da espiritualidade, que são os coautores da vida junto ao Mestre Jesus, que estabelecem essas condições de crescimento. Então existe uma coordenação, existem forças atuando para que eles se mantivessem afastados. E depois esses próprios germes começam a estabelecer concurso de harmonização entre si. Então repare que tudo a seu tempo. A crisálida, eles estão referindo à formação da lagarta que se transforma em borboleta. As sementes das plantas, cada uma das sementes contém toda a estrutura de como será a planta, a cor do seu caule, o tamanho das folhas, a cor das flores, se haverá fruto, se não haverá fruto. Toda a estrutura de desenvolvimento de uma planta está registrada em uma semente. E aí os seres se multiplicam e tornam a sua aparência expressiva para todos nós.
Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ou seja, de onde eles vieram? Os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Então veja essa informação: o fluido de origem estava no espaço. A origem é a matéria-prima do universo, o fluido cósmico universal, é a matéria-prima de Deus. Nesse fluido se encontra a condição de estrutura de origem da formação da matéria no globo. Agora, esses componentes estavam somente no espaço? Não, também estavam já em outros orbes que se desenvolveram já em outras experiências e outras continuidades da vida, porque Deus cria incessantemente. Então, cada momento, cada desenvolvimento, cada experiência bem-sucedida é utilizada como recurso para ensaios das formações das espécies. E assim a vida vem surgindo. E aí tem a colaboração de Kardec falando da sua experiência dentro da ciência. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante. Aqui Allan Kardec está se referindo à química inorgânica, que é a química das rochas, dos minerais, do ar atmosférico, das substâncias como a água. São todos compostos inorgânicos, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Então, um cristal ele precisa de pressões internas da crosta terrestre, as moléculas precisam se organizar e estabelecer recursos de formação da sua estrutura. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Então, se isso pode acontecer com as rochas, com os minerais, com a estrutura da água, por que também não pode acontecer com os corpos orgânicos? Porque os corpos orgânicos é que são a estrutura da matéria para a união do espírito e, portanto, a formação do ser vivo, encarnado. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e um meio apropriado. Olha, isso a ciência já provou, que a vida se desenvolve em determinado meio, em determinadas circunstâncias. Plantas que vamos encontrar num continente não vamos encontrar em outro. Animais que encontramos em determinado país não se apresentam em outros, porque existem circunstâncias do ambiente, da temperatura e de toda a estrutura condicionada exterior para que esse animal, para que essa planta ali viva. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? Então, a pergunta que Kardec está fazendo, raciocinando sobre a mesma estrutura de formação, de organização, de administração desse conteúdo material. Se ocorre conosco e com os seres vivos que conhecemos, há de ter também ocorrido junto à estrutura da formação inicial. A formação dos seres vivos saindo eles do caos pela mesma força da natureza diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Então estamos reconhecendo aqui a magnitude, a excelsitude, a grandiosidade de Deus na perfeição das suas leis, e não no imediatismo das formações das coisas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então aqui Kardec já está nos orientando com relação à ideia do criacionismo,
que é aquela ideia instantânea da criação dos seres vivos, e que na verdade a ciência vem comprovar que existem leis que estão apropriadas para que os seres se desenvolvam a partir de germens e encontrem condições apropriadas para se desenvolverem. Isso não tira a grandiosidade de Deus, porque nós vamos observar essa mesma excelsitude pelas suas leis perfeitas. E a pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então nós sabemos que existe um equilíbrio entre fungos e bactérias e que a dinâmica da estrutura do ser vivo, enquanto ele está com a vitalidade dentro do campo de ação material, esse equilíbrio mantém essa estrutura e a dinâmica da saúde. Uma vez que esse equilíbrio se perde, um ou outro corpo ganha espaço e cresce, causando toda essa transformação. Eles já estavam lá. Bastou o momento propício para que isso ocorra espontaneamente. E a pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Veja a pergunta de Kardec agora específica ao ser vivo ser humano. O Espírito responde sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então aqui a metáfora para dizer que o corpo físico estava em preparação junto à estrutura dessa organização, desse chamado caos ou confusão dos elementos que se mantiveram afastados, que se organizaram no tempo correto, se desenvolveram até a formação do corpo físico, que demorou milhares de anos para ser formado. Poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Então veja a complexidade dessa organização, que até hoje a ciência humana, a medicina, estuda os corpos físicos, seus sistemas, o descobrimento das reações da imunidade, da estrutura natural desses valores que têm a sua autonomia e que exercem um curso natural da vida. A ciência estuda até hoje. Então, saber exatamente quando tudo se originou, o tempo, o cálculo desse tempo, eles dizem que são quiméricos, ou seja, são ilusórios, são fantasiosos. É uma tentativa infrutífera de alcançar esse valor, porque escapa às nossas considerações de comparação. E a 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Ou seja, por que isso não está acontecendo até hoje? Os Espíritos respondem, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorverem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Estamos vendo aqui nessas respostas toda a grandiosidade do Criador, toda a estrutura de perfeição exaradas em suas leis. Isso não diminui a grandiosidade divina, a magnitude, a excelsitude de Deus, de todo o seu poder. Diferente do que o homem quer estabelecer pela ideia do criacionismo, que é aquela ideia espontânea, natural, mas instantânea da criação, sem essa organização que foi realizada paulatinamente, aos poucos, buscando o ambiente adequado, buscando o momento aprazado para que essas estruturas se apresentassem, crescessem, frutificarem-se. E igualmente a estrutura do corpo físico lá se encontrava. Daí essa expressão, o corpo físico veio do limo da terra.
Ou seja, a organização física orgânica do nosso corpo também passou por essas etapas de formação que demoraram milhares de séculos, até a constituição física de que nós conhecemos hoje. Então a ciência humana até hoje estuda o corpo físico. E há tantos mistérios e há tanto a conhecer que ela permanece incessante em suas descobertas, cada vez mais amplas. Assim também nós temos a oportunidade de nos reconhecermos como seres imortais. Então continuamos juntos nessa proposta de reflexões, de entendimento, de valores de acréscimo para o entendimento da noção que divide espírito e matéria. E quanto temos que aprender com os mensageiros de Deus para fazer desse conhecimento instrumentos para as nossas vidas. Dê o seu like, faça sua inscrição, mande sua mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.